boa noite. O Entrevista Coletiva de hoje recebe o diretor-presidente do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Marcelo Bonfim, que tomou posse recentemente no cargo. O banco é responsável pela liberação de financiamentos de grandes projetos para o Estado, mas também micro, pequenas e médias empresas. E a agenda ambiental, como o BDMG pode contribuir para a transição para uma economia de menor impacto e também mais sustentável. Muitos dos assuntos, portanto, para a gente conversar com o Marcelo. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Agradeço também pelo convite. Imagina. O Murilo Rocha, nosso diretor de jornalismo, sempre presente aqui com a gente. Tudo bem, Murilo? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Marcelo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Murilo. E o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, vai participar de forma remota. Marcelo, eu queria que você começasse explicando um pouquinho sobre a atuação do BDMG, o que é o banco. A gente sempre ouve muito em comerciais, até no noticiário, né, falando a sigla BDMG e tudo mais. Mas e aí, o que é esse banco, essa potência que é o BDMG, que agora está sob sua responsabilidade, né? O BDMG é um banco de desenvolvimento. Então, é muito importante detalhar as duas questões, um banco e o papel deste banco de desenvolvimento para o Estado de Minas Gerais. O BDMG, ao longo do tempo, conta com profissionais de altíssima capacitação e pude presenciar isso ao chegar no banco, depois de 33 anos de trabalho num banco também público, como a Caixa, mas entender que este banco, tão importante para Minas Gerais, que apoia não só micro e pequenas empresas, mas grandes empresas, grandes investimentos que são feitos em Minas Gerais, seja no setor do agronegócio, seja no setor da indústria, em projetos sustentáveis para o Estado. É um banco muito importante que precisa ainda de uma presença mais forte junto aos municípios, já que esse será também um grande projeto que queremos incrementar neste banco. De regionalização, você diz? Sim, o banco, ele precisa também apoiar, entender as realidades locais. Na nossa concepção, o BDMG, ao repassar recursos de multilaterais, ao fomentar projetos como os projetos do café, os projetos de fotovoltaica, de energia limpa, os projetos de sustentabilidade, ESG, projetos que são importantes para as vocações do Estado, como o minério, a questão da própria educação. Minas Gerais tem uma educação pujante que precisa ser apoiada. Mas o grande trabalho nosso agora é entender ainda mais as realidades locais, capacitar municípios, num trabalho de hub, de excelência, de capacitação, para que ele aprenda a captar recursos de outras fontes, seja da Caixa, seja do Banco do Brasil, de organismos internacionais, e levar investimentos para as cidades. Quanto mais o papel deste banco atuar em prol do desenvolvimento, Minas Gerais ficará muito mais forte. Ao percorrer 580 municípios em Minas Gerais, pude perceber isso. Cada região com a sua característica fundamental, cada região com o seu polo que atrai investimentos. E quando o banco entende isso e atua decisivamente, o Estado ganha muito. Então, o papel do BDMG será fundamental para acelerar ainda mais uma economia que vem de uma pandemia precisando de uma atuação de um banco verdadeiro de desenvolvimento. Você falou bem, 580 cidades. Pois é, Marcelo, a gente está falando aqui do BDMG, Banco de Desenvolvimento, e quando a gente pensa nessa sigla, sempre a gente pensa em grandes projetos, como o senhor falou, também muito ligado ao agronegócio, linhas de financiamento para o setor ambiental também, projetos ambientais, mas hoje o que a gente vê, desde a pandemia, agora com as chuvas, a gente estava até conversando isso um pouco antes aqui do programa começar, o banco virou um banco de socorro, na verdade, até, de alguma forma, aí, entrando num lugar onde deveria estar o governo, né? O próprio executivo estadual, ou federal, enfim, até o próprio municipal. Queria saber dessa atuação, tanto da pandemia, o senhor não estava lá, o senhor entrou agora, mas também parece que estão atuando muito junto aos municípios na questão das chuvas, né? Então, o banco está também atuando nessa área de socorro aí para os municípios? A primeira coisa é mostrar que o BDMG
Durante a pandemia, ele investiu mais de 4,6 bilhões de reais, seja para apoiar empresas, seja para apoiar entes públicos dos municípios. Então, ele teve um papel muito importante para minimizar os efeitos da pandemia. Mas, especificamente da chuva, o governo Zema, o programa Recupera Minas. E inserido nesse Recupera Minas, o BDMG prontamente desenvolveu algumas ações para socorrer, sim, famílias, municípios, empresas que precisam realmente de um socorro neste momento. Muitas famílias ficaram sem teto, desalojadas, muitas empresas perderam seus estoques, muitos municípios arrasados, destruídos, ruas, praças, estradas vicinais, infraestrutura urbana, que requerem a intervenção, principalmente de um banco de desenvolvimento. Aí sim, uma resposta rápida de um banco de desenvolvimento. E, através de um aporte que o governo do Estado fez no BDMG, e nós criamos uma alternativa em 3 pontos fundamentais. O primeiro, a possibilidade do município tomar o empréstimo a 0,5% ao mês. Imagine quanto que está a taxa Selic, 0,5% ao mês, com prazo de 96 meses para pagar, 1 ano de carência. O município vai construir unidades habitacionais e depois doar para aquelas famílias que foram afetadas. O banco, exercendo esse papel, vai apoiar os municípios nessa capacitação, em projetos. E para isso foi quanto? Desculpa, se você falou. Para esse fim, o governo aportou 200 milhões de reais. 200 milhões, tá. É claro que, quando houve esse aporte, o banco conseguiu diminuir a taxa de juros a 0,5%, sem perder a sustentabilidade com a precificação correta, técnica, dos números do banco. E há limite para o município? Sim, há um limite de até 2 milhões para a produção de unidades, mas isso não é uma coisa excludente. Mas não é muito pouco esse valor? O ideal, porque muitos municípios, algumas casas foram danificadas, algumas casas que estavam em área de risco. Isso não quer dizer que se o prefeito quiser um valor maior e se ele tiver a capacidade de pagamento, que o banco não vai analisar o projeto. O banco irá analisar o projeto, mesmo que seja 5 milhões. Claro que depende da capacidade de pagamento do município, ele precisa ser autorizado através de lei municipal para tomar este empréstimo em 96 meses para poder pagar. Agora, uma outra medida, se me permite, é explicar também o apoio à micro e pequena empresa. Também nós vamos emprestar, especificamente nesses 2 casos, para empresa e para município, onde o município decretou o estado de calamidade ou situação de emergência, especificamente nesses casos, nós estamos prestando a 0,5%, com 6 meses de carência para micro e pequenas empresas e prazo de 36 meses para poder pagar, justamente para que ela se reerga e volte para a atividade econômica, que é o grande fim do programa Recupera Minas. Só para a gente continuar isso ainda no assunto moradia, porque muitas cidades foram muito castigadas pela chuva, né? Famílias perderam aí suas residências. 200 milhões de reais, 2 milhões de reais para cada cidade, quer dizer, até 100 cidades poderiam ser contempladas. Esse dinheiro depois, o BDMG ele repassa para a prefeitura e a prefeitura é responsável ali pela construção da unidade ou é uma coisa acompanhada, tipo, via Caixa Econômica, por exemplo, o programa, o antigo Minha Casa Minha Vida, não é, o Casa Verde e Amarela, como que funciona? De que forma o BDMG acompanha a aplicação, né, daquele recurso que está sendo destinado para esse fim? Perfeitamente. O BDMG faz o aporte de financiamentos, depois que o município recebe a sua autorização de lei, mas, mesmo assim, o banco irá auxiliar o município. O município irá licitar essas obras, haverá um desembolso de recursos que obedece um cronograma físico-financeiro. O banco irá apoiar o município com projetos, pequenos projetos. Assessoria técnica. Com toda a assessoria técnica de acompanhamento de obra, de medição da obra, para que as unidades realmente, depois de prontas, sejam entregues, doadas àquelas famílias que precisam. E é muito importante frisar que o banco não está excluindo
propostas acima de R$ 2 milhões. Esse é um limitador, porque muitos municípios não vão precisar nem desse total. Alguns municípios precisam de 5 casas, 20 casas, 10 casas, tirando famílias de área de risco. E um outro programa importante é o financiamento da infraestrutura, que também o banco irá apoiar. Esse financiamento de infraestrutura, aí sim, é uma taxa diferente, a Selic, mais 0,41% ao mês, especificamente quando este município tem um IDH mais baixo, como forma de atuar e incentivar essas cidades pequenas que têm baixo IDH, diminuímos a taxa de juros também para a infraestrutura, o que é pavimentação de ruas, drenagem, esgotamento sanitário, aquisição de máquinas e equipamentos, tudo também contribuindo para o desenvolvimento municipal. Marcelo, a gente está falando, no caso desses municípios atingidos pela chuva, pelo menos nas chuvas deste ano, municípios da região norte do estado, até do Vale de Jequitinhonha ali, aquela fronteira ali com Bahia, são municípios extremamente pobres, né? Há uma procura por parte desses municípios, dessas linhas de financiamento, porque eles já estão com tantos problemas, estão com caixa, né, vazio praticamente, ainda eles conseguem ainda chegar e arcar com o financiamento? Murilo, a procura é muito grande, sim, nesses municípios, principalmente os citados da região do norte de Minas, do Jequitinhonha, porque ao dar uma carência de 12 meses e ao praticar uma taxa de 0,5% ao mês, essa taxa não existe no mercado. Ela só foi possível porque houve um aporte de recursos e o banco pôde desenhar de forma técnica de aplicar uma taxa de juros mais baixa, mas não existe essa taxa de juros. Então, logo, isso é um ótimo financiamento para aquele município que precisa restaurar também e se posicionar frente à pandemia que aconteceu, uma resposta rápida para a sua população, porque está lá com a sua rua toda esburacada, as estradas vicinais também com problemas, pontes que caíram, problemas de drenagem, tudo isso, o poder público municipal precisa de um socorro. E aí um banco de desenvolvimento é importante nessa hora. E é assim que o Banco BDMG se posicionou. Marcelo, para a gente terminar esse bloco, eu queria que você explicasse de que forma o BDMG capta esse dinheiro. A gente está falando de números muito grandes, né? Milhões, bilhões. De que forma o BDMG tem acesso a esse dinheiro? É nosso do contribuinte? É repasse do Estado? É via organismo internacional? Como que é? O BDMG, especificamente para essa linha, é um socorro. No geral, o orçamento geral do banco. É o orçamento geral, o banco capta recursos de multilaterais, de organismos internacionais. E quando ele capta esses recursos, ele oferece uma taxa atrativa para micro e pequenas empresas, para as empresas médias e grandes que queiram fazer investimentos. Então, o banco procura, além de diversificar essas captações, buscar fontes baratas para repassar para empresas, para entes públicos e, especificamente no caso da linha emergencial, não. Aí é um aporte de governo. E tem repasse direto do Estado, tipo do Caixa do Executivo, toma BDMG essa quantidade? Que dinheiro? Não, isso não existe. Não, isso não existe. O que existe emergencialmente, excepcionalmente, foi esse aporte para ajudar famílias afetadas pelos alagamentos, pelas enchentes, fortes chuvas que caíram no estado de Minas Gerais. Isso do Recupera Minas que a gente está falando. Perfeito. Bom, e a entrevista coletiva está indo para a sua pausa e a gente volta já já. De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe o diretor-presidente do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o Marcelo Bonfim. E a gente abre este segundo bloco direto com a pergunta do Orion Teixeira. Vamos ouvi-lo. Por onde deveria passar uma reforma tributária para que Minas Gerais não ficasse refém da guerra fiscal, muito menos dependente do governo federal? A reforma tributária, a reforma fiscal, são temas que merecem um profundo debate de todos os estados. Cada estado busca o seu posicionamento estratégico, as suas defesas. Certamente Minas Gerais se posicionará, como São Paulo e Rio, a fim de que ele tenha, valorize a sua produção, o desempenho global da economia mineira. Acho que as autoridades estaduais haverão de se posicionar em defesa
do que Minas participa desse bolo nacional em favor da nossa gente. Murilo. Agora, Marcelo, pensando aí nessa agenda verde que tanto se fala, nessa economia verde, o que o BDMG oferece de vantagem, por exemplo, a empresas que trabalham com questão de energia solar aqui em Minas Gerais, que ainda é muito tímido, está em expansão, mas ainda é muito tímido. Há programas do BDMG, há linhas de crédito especiais para quem investe nessa economia verde? Sim, o BDMG é reconhecido por bancos internacionais por este posicionamento. Tanto é verdade que o BDMG tem captado recursos para este fim, para projetos ambientais, projetos de inclusão, sociais, projetos de governança, de energia fotovoltaica, projetos que dizem respeito à redução de carbono. Então, o BDMG tem se posicionado... O senhor poderia citar um grande projeto desse? Aqui em Minas Gerais tem diversas intervenções, ações de financiamentos no norte de Minas especificamente, onde o banco tem apoiado esse tipo de projeto, que faz também uma redução de taxa. Então, quando um organismo multilateral repassa dinheiro ao banco, ele também traz instrumentos de como medir essa intervenção da empresa para que ela não traga o impacto ambiental. Então, o banco tem recebido dessas organizações internacionais consultorias magníficas para que também haja medição do impacto deste recurso na redução dos poluentes da natureza. Então, a energia limpa, esses temas têm merecido do banco uma atenção muito especial. E o banco continuará assim, não só nos recursos que já estão em tramitação, que serão aportados aqui em Minas Gerais para este fim, que leva em consideração projetos dessa natureza. O banco está comprometido com o Objetivo de Desenvolvimento, ODS, de 2030, e nós também entendemos que este posicionamento ele é adequado para as instituições modernas. Uma instituição moderna, um banco de desenvolvimento precisa realmente dar exemplo disso, e o Banco BDMG tem se posicionado nesse sentido. Agora, Marcelo, mais importante do que o banco estar ligado e antenado nessa pauta, são assuntos, na verdade, que têm que estar no nosso dia a dia, no cotidiano dos governos, das organizações, da sociedade civil também. É importante esse posicionamento que você traz do BDMG, mas, ao mesmo tempo, também a gente sabe que o nosso estado é muito minério dependente. É uma indústria que é gigante, que gera muito emprego, a gente sabe, traz muitos dividendos, paga muito imposto, mas é uma indústria extremamente poluidora, é uma indústria que também produziu recentemente tragédias aqui no estado. O BDMG tem atuação nesses projetos gigantes, por exemplo, de mineração? Como que o BDMG atua neste segmento ou não atua também? O BDMG atua com projetos da mineração, mas o BDMG sempre, na análise de projeto, considera os efeitos impactantes. Principalmente neste posicionamento agora, o BDMG tem uma grande responsabilidade nessa aprovação com esses critérios ambientais. Nós acreditamos que o BDMG, ainda este ano, fará aportes importantes para projetos que têm um cunho muito voltado para a energia limpa, para cidades sustentáveis, cidades inteligentes. Esse é um tema muito importante que o banco pretende debater ainda mais com os municípios. Esses projetos que tragam para as cidades um desenvolvimento pleno, sustentável. Eu acredito e vejo que no padrão do banco, na análise de crédito, na mesa de crédito, na análise de risco do banco, todos esses componentes estão sendo considerados. E isso com muita visibilidade pelos organismos internacionais. Tanto é verdade que o Banco Europeu tem elogiado o BDMG por práticas neste sentido e aportado recursos baratos para esse tipo de investimento aqui em Minas Gerais.
Quando você fala desse termo cidade inteligente, a gente ouve tanto isso no noticiário, né? Parece uma coisa tão de futuro, uma coisa, meu Deus, de 2000 e não sei o quê, o carro dos Jetsons voando. Você pode dar um exemplo mais palpável, algo que o banco esteja atuando hoje, pensando nessa temática da cidade inteligente? No passado, os empreendedores municipais buscavam pavimentar uma rua e colocar um asfalto. Os empreendedores municipais buscavam fazer obras faraônicas. Uhum. Hoje, o empreendedor, rodoviárias, né? Aquela coisa. Hoje, o empreendedor precisa pensar em cidades sustentáveis. Cidades que tenham um empreendimento sem impacto ambiental. Cidades que cuidam do reflorestamento. Projetos que cuidem das suas nascentes. Cidades inseridas em rede de inteligência Wi-Fi, conectadas e todos aproveitando de forma gratuita os avanços da tecnologia. Então, tem vários exemplos, além desses exemplos ambientais de projetos ainda mais sustentáveis, que traz a inteligência para as futuras gerações, porque quem vai lucrar com isso é a nossa população do futuro. Agora... Então, o banco navega por projetos de toda a natureza. Nós também incentivamos entidades que atuem assim, e será pauta decisiva ainda este ano que o banco se posicione naqueles projetos impactantes. Porque quanto mais um projeto traga sustentabilidade, que tem os quesitos ambientais, esse irá merecer taxa mais barata, prazo maior, carência maior. Agora, Marcelo, como diversificar a carteira do BDMG? Porque a gente vendo de fora, se eu estiver errado, o senhor me corrija, dá a impressão que a maioria dos clientes são as grandes empresas, que as pequenas e médias empresas, pequenas, médias, microempresas ainda não têm muito acesso a esses créditos do BDMG. Então, como chegar a eles, né, não apenas as grandes empresas têm acesso às melhores linhas de crédito? Assumi o banco no dia 24 de janeiro e percebi que a carteira do banco tem 45% de atuação de carteira com mais de 6 bilhões de reais para as grandes empresas. Não quer dizer que o banco não irá apoiar projetos das grandes empresas. Claro que sim, porque um projeto de uma grande empresa, ele traz desenvolvimento, ele gera emprego, traz um impacto importante para o banco e para a sociedade, de uma forma global, para o Estado, para a economia mineira. Mas o banco precisa acentuar um trabalho voltado para micro e pequenas empresas. Porque a maior parte das empresas do país, 97%, são micro e pequenas empresas. Logo, merece uma atenção especial de um banco de desenvolvimento. E assim buscar taxas mais atrativas. Outro ponto, por exemplo, que merece uma atenção, um destaque, é ampliar a carteira do segmento público, hoje posicionada em torno de 10%. Aí isso é o quê? Prefeituras? Aí Sim, o que mais? Prefeituras, Para além disso, principalmente prefeituras. Tá. E, além de tudo, nós precisamos entrar, o banco começa agora a detalhar, ainda estamos em grupos de estudos para lá adiante, atuar no microcrédito. Abraçar o microempreendedor individual. Esse é um tema importante, porque ao abraçar o microempreendedor individual, você pulveriza o crédito, dá a oportunidade de inserção desse microempreendedor na economia mineira e traz relevantes resultados. Hoje o banco não opera com o microempreendedor individual. Então, através de parcerias, nós vamos também diversificar essa atuação nesta carteira de crédito. Uma outra coisa relevante que o banco irá atuar é através de cooperativas, que nós possamos ampliar ações do agronegócio para que, através das cooperativas, possamos atingir o conhecido agricultor da cooperativa, um parceiro da cooperativa. Então, isso será muito relevante também. Muitos desafios, hein? Grandes desafios num cenário de Selic mais alta e também um posicionamento. E o banco terá que buscar muitas ações de captação mais baratas para esse trabalho. Mas, quando essa
essa atuação estiver ainda mais acentuada, quem ganha é o Estado de Minas Gerais. Porque nós precisamos, como Banco de Desenvolvimento, entender que o D do desenvolvimento precisa realmente passar pelo conhecimento das realidades locais. Assim, Minas Gerais ficará ainda mais forte, tenho certeza disso. Perfeito. Olha, a gente tinha muitos assuntos aqui para continuar conversando com o Marcelo, mas o programa passa assim rapidinho, agradecendo demais aqui a presença do Marcelo, que assumiu recentemente como diretor-presidente do BDMG, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço esse espaço, muito importante, principalmente alguns temas de pauta de serviço que são relevantes para toda Minas Gerais. Muito obrigado. Murilo, até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Murilo. E muito obrigado a você que acompanhou até aqui a entrevista coletiva, para você rever a este e a outros programas do nosso Jornalismo e Esporte, e incluindo também os jornais da Rádio Band News FM. É só você se inscrever na nossa página no YouTube, a Band Minas. Para você, um excelente fim de semana. Tchau.